vinhas velhas são verdadeiros tesouros do mundo do vinho. Cepas que, ao longo de décadas, acumulam história e cujas raízes estendem-se profundamente no solo, trazendo às uvas complexidade e intensidade únicas. No Alto Alentejo, essas vinhas encontram o ambiente perfeito, marcado por solos graníticos e um clima desafiador. Bem-vindos à Rota Tesouros do Alentejo. Na Serra de São Mamede, onde nos encontramos agora, encontramos vinhas centenárias, como esta aqui. Outra característica das vinhas velhas é a mistura de castas, é um verdadeiro field blend, mas mistura castas brancas e tintas numa só parcela. É também comum nas vinhas velhas misturarem variedades, como termos oliveiras no meio da parcela de vinhas. Para mim, pessoalmente, as vinhas velhas são verdadeiras obras de arte. O assunto de vinhas velhas é tão fascinante que não podia estar sozinha neste episódio e trouxe uma convidada comigo. Ana Leithhead. A Ana, que tem dupla nacionalidade, sendo a metade portuguesa, exatamente aqui do Alentejo, correto? Exatamente. Mas a Ana, entretanto, na sua vida profissional, viajou quase 20 anos pelo mundo, numa carreira diplomática, até que, há cerca de 4 anos, voltou, de certa forma, às origens aqui ao Alentejo. Juntamente com o seu marido, Alistair, estão a desenvolver um projeto de turismo rural, ligado aos vinhos também, mas na costa alentejana. Ana, como é que foi este regressar às origens depois de tantos anos fora e a viver pelo mundo? Voltou ao Alentejo. Como é que está a ser redescobrir o Alentejo? Sim, nós adoramos estar aqui na costa alentejana, no Alentejo. Já construímos este turismo, estamos ansiosos para abrir e estamos a fazer um podcast sobre os vinhos alentejanos para pessoas que não falam português, que falam inglês e que têm um grande interesse nas castas e nos vinhos alentejanos. Portanto, aprender mais sobre vinhas velhas do Alentejo é importante também para o vosso percurso de vinhos em Portugal. É importante e é um sonho. O projeto de Susana Esteban, na Serra de São Mamede, explora vinhas velhas para criar vinhos de caráter único, usando técnicas de vinificação muito diversas. A Susana dedicou a sua vida a estas vinhas velhas desta fantástica Serra de Mamede. Porquê? Porque eu, quando vim a Portugal, comecei a trabalhar no Douro e ali fiquei fascinada com as vinhas velhas. E quando decidi fazer o meu projeto pessoal, andei à procura dessas vinhas velhas nesta zona e encontrei na Serra de São Mamede. E quando viu estas vinhas velhas aqui, já sabia que eram estas mesmo? Sim, eu rapidamente me senti identificada com estas vinhas porque tinham todo aquilo que eu procurava para fazer os meus vinhos. Tinha as vinhas velhas com a mistura de casta, tinha a altitude da serra, tinha o granito, que é muito importante também para transmitir a frescura dos vinhos, por isso eu rapidamente me senti identificada com estas vinhas. E se podia falar com as pessoas que plantaram estas vinhas há mais de 100 anos, o que diria? Essa é uma pergunta muito interessante. De facto, acho que perguntaria por que utilizaram aquelas castas e não outras, por que misturaram todas estas castas. Este é um bocado o grande mistério das vinhas velhas, ninguém sabe ao certo porque misturavam tantas castas e acho que eu lhes perguntaria exatamente isto e diria obrigada. Susana, a minha pergunta é a pergunta às vezes de muita gente. Qual é que é a principal característica dos vinhos produzidos de vinhas velhas ou a principal diferença comparando com vinhos de vinhas novas? E para mim a principal diferença é quase uma filosofia, não é? As vinhas velhas são vinhas que foram plantadas primeiro sem rega, não é? Que nesta zona e na zona do Douro, por exemplo, mas esta zona em particular, foram plantadas com misturas de muitas castas, o que dá muita complexidade. São vinhas que, por ser centenárias, que são, pronto, vinhas inacreditáveis,
tem as raízes com muita profundidade e isso faz com que elas cheguem à rocha-mãe e que absorvam todos os minerais que há na terra. Mais camadas, não é? Sim, e esses minerais vão a dar uma frescura aos vinhos completamente diferentes do que dá uma vinha nova. E depois as vinhas velhas também são vinhas muito menos produtivas, não é? Porque já estão numa fase da vida delas em que produzem muito menos, por isso vai haver uma maior concentração. E pronto, tudo isto faz com que as vinhas velhas sejam acreditáveis. E depois tem outra característica que para mim é muito importante e até acho que é fascinante, que por esta mistura de castas que há, cada vinha é completamente diferente da vinha que tem ao lado, não é? Aquela mistura de castas que as pessoas plantaram há 100 anos é completamente diferente à mistura de castas da vinha vizinha. E depois, ao longo destes anos, claro que não é a mesma vinha que havia há 100 anos, foram morrendo cepas, as pessoas foram fazendo mergulhias, foram plantando outras, sim. E isso transformaram as vinhas em completamente únicas e diferentes, por isso em nenhuma parte do mundo podem produzir um vinho feito de uma vinha velha. Susana, obrigada por nos receber e um brinde às vinhas velhas. Obrigada aí pela visita. A Herdade de Mouchão, conhecida pelas suas icónicas vinhas de Alicante Bouschet, é um dos mais antigos produtores de vinho do Alentejo e sempre muito fiel ao seu perfil de vinhos. As vinhas velhas são plantas muito delicadas. Toda a manutenção que é feita ao longo do ano em campo é para prolongar a sua vida de forma mais saudável e não exatamente para lhe dar vigor, como acontece com as plantas novas, com as vinhas novas. Uma das operações que se faz é a poda de inverno, mais curta, para concentrar a energia em cada talão. Também a monda de cachos, que é feita mais na altura do verão, é para selecionar os melhores cachos e concentrar toda a qualidade nesses que ficam. Não esquecer que as vinhas velhas, por natureza, são menos produtivas que as vinhas novas. Lembrar também que todas estas operações que acontecem ao longo do ano são maioritariamente manuais e não são mecanizadas. It's wonderful to be here at beautiful Mouchão, and I was wondering if you could tell me a little bit about the family history behind Mouchão and Alicante Bouschet, the grape variety that you're famous for. Yeah, the Reynolds family have been here for, well, they've been here at Mouchão since 1876 as owners, and prior to that 1832 was the first time they arrived. So we've got quite a history. I'm sixth generation now, and we've got all sorts of traditional things going on here. Our Adegueiro here is third generation as well, so we're very much a traditional setup. You asked about Alicante. That was something that was brought here by two French professors from Montpellier in the 1870s, 1880s, and it's really stayed here ever since, and we've sort of been known ever since then as a sort of birthplace in the Alentejo for Alicante Bouschet, and possibly outside France even, if you ignore places like North Africa and Algeria. I also know that here at Mouchão you use very traditional production methods like hand picking and foot stomping the grapes. How much does that mean for the quality of your wines? That's everything to us. I remember arriving here in the 1990s and wanting to change all sorts of things when I came straight out of enological school. So any good enological student would want to change everything and fill the place with stainless steel and machinery. We only had electricity put in 1991, so it was just prior to that when I arrived, and spent 2 years like a fly on the wall watching the old Maître de Chais making his wine here, and realized that we shouldn't really change the winning formula that we had. So it's very, very important. So all our grapes are hand-picked,
and they come through the windows and spread around in the lagar, and foot trodden. All our reds are foot trodden, 100%. We use whole stems, which is a very influential factor for quality, because that actually gives us a certain mintiness to our wines, a certain freshness, which is quite hard to achieve in hot climates otherwise. And then really these lovely old tonnelles here in Morchão, in this hall, actually do the rest of the work, because they sit in these tonnelles for 4 to 5 years. And it's not rocket science, but it's very, very, the enology is very important in the sense that we like to feel we're how can I put it, we're on the crest of the wave in terms of technology and keeping wines sterile in very old wood. So that has been our learning curve for the last 20 odd years. And we know that Morchão is top of mind for most other winemakers when we ask what's their favorite wine. So yeah, it seems traditional and modern at the same time. Yes, we like to think we're at both ends of the spectrum, if you like. Yeah. O Morchão é conhecido pelas suas vinhas velhas e pelos seus vinhos velhos, que são temas bastante diferentes, e vamos descobrir porquê. Vinho velho não é o mesmo que um vinho de vinhas velhas. Pode-se fazer um vinho novo de vinhas velhas. Vocês aqui fazem um pouco dos... Costumamos a fazer vinhos de guarda aqui no Morchão, somos conhecidos por isso. Consegue-se fazer alguns vinhos de guarda com vinhas já com 10, 12 anos. É por experiência empírica dentro da casa que sabemos que precisa de 10, 12 anos um Alicante para podermos fazer o Morchão, por exemplo. Por isso o período de gestação de cada garrafa tem quase 20 anos e é difícil sempre adaptar. Mas sim, usamos obviamente os melhores Alicantes para o Morchão, e temos algumas vinhas mais novas que usamos para os outros vinhos na hierarquia. Ian, temos aqui em cima da mesa 2 ícones do Morchão, o vinho tinto e o vinho fortificado. Sim, o Morchão é como se fosse a nossa identidade. Isto é o que é que o Morchão representa, sempre representou. Este rótulo existe desde 1954, foi dos primeiros engarrafamentos que o meu avô fez. O interessante deste vinho é, talvez, é quase uma monocasta, é 85% Alicante Bouschet, é feito em lagares, com cachos inteiros, e o elemento engaço tem uma expressão importante neste vinho. Voltando aqui então ao Alicante Bouschet, que é incontornável falar desta casta no Morchão. É uma casta que chegou cá muito cedo, mas de facto teve alguns acidentes de percurso e que hoje continua forte aqui na herdade. Sim, talvez está a referir aos anos da Revolução. 1975 foi quando o Morchão foi ocupado e, passado 3 ou 4 anos, já deixaram de fazer a poda nas vinhas. A adega ficou esvaziada muito rapidamente e tivemos que refazer tudo, replantar tudo a partir de 1988, com a matéria vegetativa Alicante Bouschet dos 1880s. Então, grande parte da vinha dos Carapetos é daquela época, em termos de material vegetativo, os clones originais aqui no Morchão. Se não houvesse esse intervalo, tínhamos aqui vinhas... Sim, as mais... É verdade. Sempre tínhamos lá aí vinhas desde 1908, se não me engano, é onde vamos plantar daqui a um ano. Outra vez, vamos pôr lá a vinha novamente, mas agora os Carapetos, que é o original, tem esse material vegetativo dos 1880s, já tem 35 anos e marca muito bem essa concentração, marcam os nossos vinhos de uma forma quase única. Parece muito bem, eu quero provar os dois, mas antes disso um brinde. Sim. Vou perguntar com o Morchão. Um brinde então. Obrigada. Obrigado por ter vindo. As vinhas velhas do Alentejo trazem realmente um caráter único aos vinhos e as adegas de Susana Esteban e a herdade do Morchão têm muito para contar sobre este tema. Os seus vinhos expressam a essência da região, com intensidade e estrutura, além de serem uma resposta resiliente às mudanças climáticas.
Ao preservá-las, protegemos também a biodiversidade e o legado destas terras. As vinhas velhas são verdadeiros tesouros do Alentejo. Vemo-nos no próximo episódio.